Ontem, após a deflagração da operação da Polícia Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma longa reunião de 3 horas com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Nessa reunião, ele pediu à Casa Civil para que seja feita uma apuração interna sobre as denúncias envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Segundo me disseram, Lula defendeu, como ele disse na entrevista, muita cautela. O presidente já decidiu fazer uma troca. É a troca do diretor adjunto Alessandro Moretti, que era braço direito de Anderson Torres aqui no Distrito Federal. A Polícia Federal apura um possível conluio entre o órgão de inteligência e a chamada ABIN paralela, aquela estrutura que funcionava no Palácio do Planalto. Pois bem, a mudança de Moretti, no entanto, não deve acontecer nessa semana. Ela só deve ser efetivada com a definição de um substituto para ele. E quem ficará a cargo disso é Rui Costa, já que a ABIN responde à Casa Civil. E também após o retorno do atual diretor adjunto de férias ao exterior. Isso deve acontecer agora no início de fevereiro. O que me disseram é que ele viajou à Espanha e ainda não retornou ao Brasil. Rui Costa quer ter uma conversa anterior com Moretti antes de tomar essa decisão, justamente porque Lula pediu cautela, pediu que seja feita essa apuração interna. Caberá a Rui Costa avaliar outras opções para a cúpula da ABIN. Só que não deve passar por um nome em específico, que é o diretor-geral Luiz Fernando Correia. É o que Lula disse na entrevista. Ele está até o momento mantido. Lula tem confiança nele e acredita que ele não fazia parte deste conluio. Segundo um auxiliar palaciano com quem eu conversei, Lula pediu uma apuração completa sobre o envolvimento da atual cúpula com eventuais irregularidades. O presidente, de acordo com assessores do governo, não tem pressa. Ele disse, é importante que seja feita uma apuração completa. Tem um período até o carnaval para que ela seja feita e depois do carnaval, eventualmente, se toma uma decisão. Mas Lula também disse para Rui Costa que não pode demorar muito, porque se demorar muito, se perde o time. O deadline é, no máximo, ainda na primeira quinzena de fevereiro, ou seja, depois do carnaval. Lula, como nós vimos, elogiou nesta terça-feira Fernando Correia. Ele disse ser uma pessoa de confiança. Sem citar o nome de Moretti, o petista disse que não há clima para a permanência de um dos integrantes da equipe. E, gente, tem reação, sim, é claro, na cúpula da Polícia Federal. Nos bastidores, há um certo incômodo relatado com essa possibilidade, dita agora pelo Gustavo Uribe, no radar do presidente Lula, de manter ainda o Luiz Fernando Correia, que é o diretor-geral da ABIN, no comando da agência e fazer uma reestruturação soft, exonerando somente o seu secretário adjunto, número 2, Alessandro Moretti. A investigação da Polícia Federal, vale lembrar, indicou o conluio da atual gestão para blindar a chamada ABIN paralela, criada na gestão do Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, com o objetivo de investigar ilegalmente adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, conversando com fontes ligadas à PF, a gente sente uma irritação no tom da fala logo que essa notícia começa a correr de que apenas Moretti será de saída exonerado do cargo. E, portanto, há uma espécie de blindagem no Palácio do Planalto a Luiz Fernando Correia, muito amigo próximo do presidente da República, como o Lula mesmo fez questão de deixar claro nessa entrevista à CBN em Recife. Não faz sentido, diz uma das fontes consultadas por nós do Bastidores. Quer dizer que quem manda na ABIN é o Moretti? Estão aguardando o desgaste de um afastamento judicial? E aí segue o questionamento com uma expressão, coisa de maluco, ou seja, toda a irritação expressada nessa fala dessa fonte da PF sobre a troca apenas do número 2. A gente falava na semana passada que estava no radar do Palácio do Planalto exonerar toda a cúpula de cima para baixo, incluindo o Luiz Fernando Correia, e esse movimento começa a perder força, né? Ao passar dos dias, a gente percebe ontem o silêncio relatado dentro do palácio dos ministros palacianos com o assunto, e hoje surge a informação de que, para tentar estancar essa crise, quem vai ser retirado do radar é o número 2, o Alessandro Moretti. Desde a quinta-feira passada, já com a operação em curso, há discussão sobre o que fazer na cúpula da Agência Brasileira de Inteligência. O que ganha força agora é a possibilidade, então, Gustavo Uribe, de exonerar apenas o Alessandro Moretti, porque tem uma justificativa mais clara e mais óbvia na cabeça
ali do entorno do presidente da República que Moretti tem ligação com os bolsonaristas. Era sempre isso que a gente ouvia quando a resistência ao nome dele surgia, tão logo houve a indicação pelo Luiz Fernando Correia. Agora, não dá para o presidente da República dizer que desconhece o passado e as ligações de Alessandro Moretti. Ele já foi avisado. A exaustão pela cúpula da Polícia Federal, ele já foi avisado por integrantes do Gabinete de Segurança Institucional. O que eu ouço é uma reclamação muito forte dentro da Polícia Federal, não sei se você ouviu também, Tainá, sobre Rui Costa. Que o Rui Costa tem mantido Moretti e não se sabe o motivo. E que, por isso, teria de ser uma decisão célere de Rui Costa, ministro da Casa Civil, por um afastamento. O que me disseram é que Rui Costa conseguiu convencer Lula a fazer essa apuração interna para que se tome uma decisão. Que se espere Moretti voltar da Espanha, da viagem que ele está no exterior de férias, para que tenha uma reunião com ele, ou seja, cautela. Mas, realmente, foi o que me disse uma fonte do governo federal. Não dá para esperar mais. Quer tomar uma decisão? Toma depois do carnaval. Mas se esperar até março, há a possibilidade de novas denúncias de irregularidade aparecerem contra Moretti. Pior, né, Tainá? Aí volta o recesso parlamentar. Certamente Moretti vai ser chamado pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal para prestar esclarecimentos. E você sabe o que me faz lembrar? Vamos colocar o time da análise já em tela, ô Gustavo Uribe, o caso Gonçalves Dias, por quem Lula tinha muito apreço, era muito amigo, havia uma resistência de tirá-lo do cargo, ainda que, né, com o que aconteceu com o 8 de janeiro, antes mesmo das imagens virem a público, né, ele foi aconselhado, né, porque já havia indícios de fragilidade no GSI, mas ele foi mantido até o final, até que as imagens mostrando a inação do seu amigo e ministro do GSI se tornaram conhecidas e Lula foi obrigado a agir no calor do momento e demiti-lo. Vamos falar com os nossos analistas, já esperando bonitinhos aqui em tela. Ju, vou começar com você para a gente trazer um pouco do que pode vir a partir dessa crise. A gente está falando disso desde outubro do ano passado. A gente está falando que a entrada do Moretti incomoda o governo desde o ano passado. A gente está falando disso há muito tempo, agora com indícios que se somam com a investigação apontando o conluio da atual gestão. Esse movimento da Casa Civil de tirar do jogo o número 2 é suficiente na sua avaliação para estancar essa crise de desconfiança em torno da ABIN? É interessante, Tainá, boa tarde para você, Uribe, Pedro e Tel. É interessante como a gente está falando desse assunto desde o começo do governo, né? Sobre uma desconfiança em relação, num primeiro momento, aos militares, principalmente depois do que aconteceu no 8 de janeiro. Depois vem uma desconfiança em relação às polícias, à gestão na segurança pública, né? Como é que isso poderia ser tratado. Agora, uma questão que envolve a ABIN. E aí fica uma pergunta, hoje conversei com algumas pessoas, até do Partido dos Trabalhadores mesmo, fica uma pergunta sobre essa gestão, porque a gestão do PT, né, a gestão petista, ela era bastante conhecida, isso também aconteceu na gestão de Bolsonaro, mas a petista era bastante conhecida por entrar no governo e fazer várias mudanças internas, não só no alto escalão, para colocar gente de confiança, né? Pensando que havia ali uma mudança em relação ao governo. Lula voltou, então, para essa gestão, fez um processo ali na transição de se aproximar com alguns núcleos que eram vistos com bastante dificuldade, como os da segurança pública, os policiais, mas a gente volta a falar sobre essa necessidade de mudanças, assim. Então, a gente não está colocando aqui em questão a questão de Moretti, né? Se ele é uma pessoa íntegra, se ele é uma pessoa competente. Mas fica aí esse questionamento sobre, de novo, o governo ter que olhar para dentro das corporações, das entidades e dos órgãos para procurar quem não é de confiança e fazer um questionamento sobre essas mudanças entrando no segundo ano de gestão. Eu acho que não sei se para vocês faz sentido, mas para mim não faz sentido a gente estar discutindo isso novamente, depois do que aconteceu em relação aos militares, mais um processo de desconfiança que o presidente hoje chancela nessa fala em entrevista hoje à CBN mais cedo.